1C. E o milionário levou a babá para uma gala da empresa. Mas o que ela fez chocou a todos. Antes de começarmos, diga-nos nos comentários de que cidade você está assistindo. E não se esqueça de avaliar esta história de 0 a 10 no final. Aproveite a história. Lívia estava ajudando Léo com um quebra-cabeça em seu novo emprego como babá, quando uma voz fria quebrou o momento. Ela ergueu os olhos e viu Otávio Bernardes parado na porta da sala de estar. Sua postura era rígida, sua expressão firme. Preciso falar com você a sós. Lívia olhou para cima, ainda segurando uma peça de quebra-cabeça em forma de girafa. Há algo de errado com o Léo. Não é sobre hoje à noite. Você vai comigo para a festa da empresa. Ela piscou confusa. Desculpe, o que? Otávio cruzou os braços. Você vai comigo para a gala. Use algo apropriado. Lívia levantou-se rapidamente, ainda tentando entender o que ele acabara de dizer. Desculpe, Sr. Bernardes, mas fui contratada como babá, não para comparecer a eventos sociais. Hoje à noite você será as duas coisas. A pessoa que deveria ir cancelou de última hora. Preciso de alguém. Você está aqui. Problema resolvido. Ela ergueu uma sobrancelha. Isso não está no contrato. Agora está. Ele virou nos calcanhares como se o assunto estivesse encerrado. Espere, a pessoa aí. Lívia o seguiu até o corredor. Você realmente acha que pode me convocar como se estivesse pedindo uma pizza? Otávio virou-se lentamente, o rosto indecifrável. Eu pago bem. Já providenciei alguém para cuidar do Léo hoje à noite e contratei uma estilista para você. Vestido, cabelo, tudo. Lívia cruzou os braços sem recuar. Algo de errado com o meu cabelo. Ele respirou fundo, mantendo a calma. O que já é bom pode ficar ainda melhor. Ela zombou arrogante. Esteja pronta às 20 horas. Não se atrase. E ele saiu. Lívia ficou sozinha no corredor, o coração acelerado, os olhos na porta que acabara de se fechar. Ela voltou para a sala onde Léo a observava curiosamente, segurando uma peça do quebra-cabeça. Você vai sair com o papai. Ela respirou fundo. Parece que sim, campeão. Mas e o nosso dinossauro? Ele vai ter que esperar. Hoje à noite serei uma espécie de princesa. Léo sorriu sem entender direito. Lívia sentou-se de volta no tapete, tentando agir com calma, mas por dentro estava fervendo. Otávio Bernardes achava que podia controlar tudo e todos, e talvez pudesse, mas ela não iria apenas seguir ordens. Se ela fosse a esse jantar, seria nos seus termos para mostrar a ele e ao mundo que era mais do que apenas uma babá, com um currículo confuso e uma faculdade inacabada. Às 19h05, a estilista chegou. Era uma mulher baixa e alegre chamada Graça, que entrou como se estivesse em uma missão secreta, carregando um cabideiro cheio de vestidos dignos de tapete vermelho. Senhorita Lívia, vamos realçar sua beleza. Adoro trabalhar com material bruto e autêntico. Material bruto. Lívia ergueu uma sobrancelha. No bom sentido, querida. Você é linda. Só precisa de uma ajudinha. Com alguma hesitação, Lívia deixou Graça assumir o controle. A transformação incluiu uma maquiagem suave, um penteado simples com ondas soltas caindo sobre os ombros e um vestido vermelho esvoaçante com um corte elegante que realçava sua cintura fina e ombros bem definidos. Quando se olhou no espelho, mal se reconheceu. Não porque parecesse outra pessoa, mas porque pela primeira vez em muito tempo viu algo que não se permitia ver. Sua melhor versão. Às 19h58, ela desceu as escadas da mansão, calma e composta. Otávio a esperava no hall de entrada, ajustando a gravata. Quando a viu, ele congelou. Ele não disse nada a princípio, o que vindo dele era quase poético. Seus olhos examinaram o vestido, o cabelo, os brincos simples. Então ele olhou em seus olhos. Havia surpresa e talvez admiração. Você está aceitável. Ele limpou a garganta. Lívia sorriu, inclinando a cabeça levemente. Nada mal para alguém que você contratou como babá, hein? Otávio ignorou o comentário e ofereceu o braço. Ela o pegou com um toque de sarcasmo. Estou indo por mim só para você saber. Tudo bem. Contanto que você sorria nas fotos e não derrame vinho em ninguém, seus motivos são seus. Quando a porta da frente se abriu e o carro esperava do lado de fora, o estômago de Lívia revirou. Era apenas uma noite.
Um show, uma performance, mas algo dentro dela dizia que as coisas nunca mais seriam as mesmas. O salão de baile do Hotel Palácio Dourado brilhava com ouro e cristal. Era a noite do evento anual do Grupo Bernardes, onde os números eram discutidos por trás de brindes e as aparências importavam tanto quanto os contratos. Otávio entrou com Lívia ao seu lado e, por um breve momento, o barulho na sala pareceu parar. Ela estava lá em um vermelho marcante. Um vestido de tecido leve que lhe caía naturalmente sem exageros. Seus ombros nus mostravam uma postura perfeita. Seu cabelo solto e em ondas suaves movia-se levemente com o ar-condicionado. Não havia joias chamativas ou maquiagem pesada, apenas pura elegância. A primeira a notar os dois foi Marcela Albuquerque, ex-noiva de Otávio Herdeira, de uma das famílias mais tradicionais de São Paulo. Ela estava conversando com dois executivos da empresa quando se virou lentamente, como se sentisse o momento. Seus olhos congelaram no vestido vermelho. Oh, Marcela deu um sorriso de lado. Você trouxe um par hoje à noite? Otávio respondeu com apenas um aceno de cabeça seco. Lívia permaneceu firme ao seu lado, um leve sorriso nos lábios. Nem largo, nem tímido, apenas confiante. O sorriso de quem não precisava provar nada. Olá. Lívia estendeu a mão educadamente. Lívia Cruz. Marcela apertou sua mão com 2 dedos como se estivesse manuseando algo delicado. Encantada. Ainda não nos conhecíamos. Escolha de cor interessante. Seu olhar percorreu o vestido. Vermelho é ousado. Muito chamativo. É verdade. Lívia sorriu. Ser invisível nunca me atraiu. Marcela forçou uma risada abafada. E você trabalha no Grupo Bernardes? Algo assim. Lívia respondeu em tom neutro. Interessante. Marcela virou-se para os homens ao seu redor. Ultimamente, a empresa tem adotado algumas políticas de inclusão bastante criativas. Otávio limpou a garganta. Marcela, se você está insinuando algo... Oh, claro que não, ela retrucou sorrindo. Estou apenas dizendo que é admirável ver a empresa investindo em talentos alternativos. Lívia deu um passo à frente, inclinando a cabeça um pouco. Sabe, eu realmente admiro mulheres como você. Sério? Marcela pareceu pega de surpresa. Claro, é preciso coragem para usar um vestido com tantas camadas e ainda andar como se estivesse flutuando e mantendo o equilíbrio nesses saltos. Isso é uma arte. Marcela não sabia dizer se aquilo era um elogio ou uma alfinetada. E era exatamente esse o efeito que Lívia queria. Otávio olhou para ela surpreso. Aquilo tinha sido elegante, inteligente e estranhamente divertido. Nos minutos seguintes, muitos olhos se voltaram para eles enquanto caminhavam em direção à mesa principal. Lívia manteve a postura ereta, cumprimentando as pessoas com uma facilidade educada, mas sem alarde. Havia algo nela, uma mistura de simplicidade e confiança que era intrigante. Você está bem? Otávio perguntou em voz baixa enquanto se acomodavam à mesa. Estou ótima, ela respondeu calmamente, pegando seu guardanapo. A propósito, você deveria sorrir mais. Seu rosto parece mais amigável quando não está congelado. Ele ergueu uma sobrancelha. Você sabe que está falando com o presidente da empresa, certo? E você sabe que está falando com alguém que não tem medo de presidentes, certo? Otávio não respondeu, mas o canto de sua boca ameaçou um sorriso. O jantar foi servido em pratos. Lívia permaneceu observadora, observando os movimentos dos convidados. Cada detalhe parecia ensaiado. Risos, brindes, a troca de cartões. Era um teatro corporativo e ela, surpreendentemente, parecia entender o roteiro. Na segunda taça de espumante, Marcela reapareceu, desta vez com um cavalheiro elegante ao seu lado. Otávio querido, ela disse com um brilho nos olhos. Este é o Sr. Beaumont, um dos nossos investidores franceses em energia verde. Ele queria conhecer sua convidada. Senhorita Cruz? O homem estendeu a mão. Um prazer. Estávamos justamente comentando como sua presença tem sido notável. Lívia apertou sua mão com firmeza. Muito gentil. O prazer é meu. Você trabalha em desenvolvimento? Ele perguntou. Otávio abriu a boca para corrigi-lo, mas Lívia foi mais rápida. Tenho acompanhado alguns dos projetos sociais da empresa, especialmente os focados em acessibilidade. Acredito que a tecnologia só é progresso se inclui as pessoas, não se as exclui.
Beaumont olhou para ela com interesse genuíno. Muito bem dito. Marcela franziu os lábios levemente. Lívia sorriu. Em Paris, por exemplo, existem modelos de energia solar comunitária que não apenas fornecem energia, mas também treinam os moradores locais para gerenciar os sistemas. Não sei se o senhor está familiarizado com os dados do projeto Lumière. Beaumont pareceu visivelmente impressionado. Sim, claro. É um dos nossos projetos piloto. Acho fascinante. Eu li o relatório do último trimestre. A curva de impacto é promissora. Otávio a observava surpreso. Ele não tinha ideia de que ela lia relatórios. Senhorita Cruz, disse Beaumont, você estaria aberta a agendar uma reunião? Ficaria curioso para ouvir suas ideias. Lívia assentiu ainda sorrindo. Ficaria feliz em participar. Quando ele se afastou, Marcela ficou em silêncio por alguns segundos. Uau! Ela finalmente disse. Você realmente é cheia de surpresas. A gente aprende rápido quando presta atenção, disse Lívia. E eu presto muita atenção. Marcela forçou um sorriso e recuou, desaparecendo na multidão. Otávio virou-se para Lívia, ainda processando o que acabara de ver. Onde você aprendeu sobre energia comunitária? Eu não fui babá a minha vida inteira, Sr. Bernardes. Tive planos antes de precisar me reinventar. Sobreviver exige criatividade. Ele ficou quieto por alguns segundos. Você causou uma boa impressão. Fico feliz. Não estou aqui para causar uma má impressão. Beaumont realmente achou que você era uma executiva. Talvez um dia eu seja. Quem sabe Otávio segurou sua taça de vinho, observando-a com atenção. O que mais você sabe que não compartilhou? Ela olhou para ele com um brilho nos olhos. Isso você terá que descobrir. Na manhã seguinte ao evento, Otávio Bernardes não conseguia se concentrar em nada. O relatório financeiro da filial de Salvador ignorado. Uma ligação do diretor jurídico adiada. Até mesmo seu café preto forte de sempre parecia sem graça. Tudo por causa de uma mulher em um vestido vermelho que deveria ser apenas a babá de seu filho. Lívia havia perturbado o mundo suave e previsível que ele tanto se orgulhava de gerenciar. Ele a encontrou no quintal sentada com Léo sob uma árvore desenhando dinossauros com giz colorido. Seu cabelo estava preso em um rabo de cavalo bagunçado. Ela usava uma blusa solta e jeans, mas sua presença era exatamente como na noite anterior, firme, confiante e focada. Precisamos conversar, disse Otávio, cortando o momento como um alarme de incêndio. Lívia levantou-se lentamente. É sobre o jantar. É sobre a reação ao jantar. Ele olhou para Léo. Pode nos dar um minuto, campeão? Léo fez beicinho, mas correu para dentro com um punhado de giz. O que foi? Lívia cruzou os braços. Ontem à noite você causou uma ótima impressão, uma impressão positiva. Todos os investidores estavam comentando. Alguns até pensaram que você era uma nova executiva. Isso ajudou a imagem da empresa e a minha também. Ela ergueu uma sobrancelha. Você está me agradecendo? Não exatamente. Ele passou a mão pelo cabelo. Estou oferecendo algo, um acordo. Que você continue fingindo ser minha namorada pelos próximos 2 meses. Lívia soltou uma risada curta. Você está brincando. Estou falando sério. Temos muitos eventos de negócios e sociais importantes chegando. Minha reputação e a da empresa se beneficiariam se eu fosse visto com alguém como você. Alguém como eu, inteligente, bem articulada e já parte do ato a propósito. Ela olhou para ele por alguns segundos. E o que eu ganho com isso? Um bônus generoso. E se você quiser, podemos atualizar seu contrato com novos termos. Então eu teria que me vestir como uma modelo de revista, andar ao seu lado sorrindo e ficar quieta quando os ricos do seu mundo começarem a falar bobagens. Você é livre para responder desde que seja com classe. Tudo bem? Então ela se aproximou. Aqui estão minhas condições. Primeiro, autonomia total com o Léo. Eu cuido dele do meu jeito. Segundo, eu me visto como quiser, seja para uma festa ou um café no parque. Terceiro, sem ordens fora do que combinarmos. E quarto, e tem mais. Tem sim. Eu decido quando a farsa termina. Se eu sentir que é hora de parar antes dos 2 meses, é isso. Sem debate. Otávio hesitou por um momento, depois assentiu. Acordo. Ótimo. Ela estendeu a mão. Temos um acordo falso.
Ele a apertou e, naquele toque rápido, algo não dito passou entre eles. Nas semanas que se seguiram à presença de Lívia na vida de Otávio, se tornou mais forte não apenas em eventos de negócios. Ela estava lá quando Léo se recusava a comer seus legumes, quando o cachorro do vizinho entrou no quintal, até mesmo quando o alarme da casa disparou por engano às 4 da manhã. Otávio descobriu que Lívia inventava músicas na hora para fazer Léo escovar os dentes, que ela dançava pela cozinha quando achava que ninguém estava olhando, que ela lia relatórios da empresa por pura curiosidade e deixava anotações com sugestões que, para sua surpresa, realmente faziam sentido. Sabe, isso resolve um problema que nossa equipe não consegue consertar há 3 meses. Ele disse uma noite segurando uma de suas anotações. É só um pouco de bom senso, ela respondeu bebendo chá, com os pés descalços no sofá. Vocês todos vivem em uma bolha e esquecem como as pessoas comuns pensam. Você acabou de me chamar de desconectado educadamente. Obrigado, eu acho. Eles se olharam por um momento. Depois riram como velhos amigos, o que claramente ainda não eram. O acordo entre eles incluía jantares, almoços de negócios, sessões de fotos para revistas e até uma viagem de iate com acionistas europeus. Lívia sempre se vestia elegantemente à sua maneira e se destacava com seu senso de humor leve e afiado. Ela nunca tentou se encaixar naquele mundo e era exatamente isso que a fazia brilhar nele. Sua namorada é fascinante, disse um dos investidores durante um jantar. Otávio simplesmente assentiu sem saber como responder. Mais tarde, naquela noite, enquanto voltava com Lívia no banco do passageiro, ele disse: Você recebeu muitos elogios. Isso é porque eu sei quando sorrir e quando fazer uma piada. O truque é fazer uma provocação parecer charme. Você gosta de provocar e você gosta de controlar. Então estamos quites. Mas o verdadeiro impacto da presença de Lívia não era nos eventos. Era em casa. Léo começou a mudar. Ele costumava ser tímido e quieto, mas agora falava mais, sorria mais. Ele fazia perguntas, desenhava sem parar e toda manhã esperava por Lívia com entusiasmo. Uma noite, Otávio chegou em casa mais cedo e os encontrou debaixo de um cobertor, assistindo a desenhos com pipoca espalhada pelo sofá. Léo estava dormindo com a cabeça apoiada em seu colo. Otávio ficou parado observando. Lívia fez um gesto silencioso pedindo para ele não acordar o menino. Ele se aproximou e, quase sem pensar, sentou-se ao lado dela. Ficaram ali em silêncio por alguns minutos, compartilhando a respiração calma de um lar finalmente em paz. Ele está muito mais feliz, Otávio disse suavemente. Ele só precisava de atenção de verdade, tempo, paciência e alguém que não estivesse sempre olhando para o relógio. Eu sou essa pessoa que está sempre olhando para o relógio. Eu não disse isso. Ela sorriu. Mas se você quer uma dica, tente aprender os nomes dos brinquedos dele. Otávio olhou para a figura do dinossauro nas mãos de seu filho. Aquele é o Dino verde, ele é o Theo e é azul, ela sussurrou rindo. Parece que tenho muito a aprender. Pelo menos você admite. Na manhã seguinte, Léo estava desenhando na varanda enquanto Otávio lia o jornal. Lívia estava na cozinha fazendo panquecas. Papai, hein? A Lívia pode ser minha nova mãe. Otávio quase derrubou sua xícara de café. O quê? Léo, com a expressão mais séria do mundo, apontou para o desenho que havia feito. Ele, Lívia e Otávio de mãos dadas com um cachorro sorridente ao lado. Ela me conta histórias. Ela me dá banho sem reclamar. Ela me faz rir e me entende como a mamãe entendia. Otávio olhou para o desenho, depois para seu filho. Não é tão simples assim, Léo. Mas seria legal, não é? Otávio não sabia o que dizer. Ele apenas bagunçou gentilmente o cabelo do menino. Lívia apareceu na porta com uma espátula na mão. O que está acontecendo? Nada. Otávio se levantou. O Léo está só imaginando coisas. Ela notou sua expressão, mas não insistiu. Em vez disso, serviu o café da manhã com um sorriso calmo. A imaginação é uma das melhores coisas que uma criança pode ter. Otávio não respondeu, mas quando olhou para o desenho novamente na varanda, percebeu que o menino não era o único a imaginar coisas. Ele também estava. Naquela noite, Otávio sentou-se sozinho em seu escritório, olhando as fotos dos eventos recentes. Em todas elas, Lívia estava ao seu lado, sorrindo, conversando.
às vezes olhando para ele com aquela mistura de desafio e doçura que ele ainda não conseguia decifrar. O plano era fingir, mas estava ficando cada vez mais difícil lembrar o que era fingimento e o que era real. O céu daquela segunda-feira estava nublado como se o tempo soubesse que algo importante estava para acontecer. Otávio andava rapidamente pelos corredores do Grupo Bernardes, o telefone pressionado contra a orelha, os nervos à flor da pele. Ele teve apendicite hoje. A voz de Otávio saiu entre o choque e o pânico. Do outro lado, seu assistente tentava acalmá-lo. Sim, senhor. David já está no hospital, mas infelizmente não poderá participar da apresentação do projeto Horizonte para o Conselho de Investidores Internacionais. Otávio desligou sem responder. A reunião era em 1 hora e o projeto Horizonte, um plano ousado de reestruturação urbana com foco social, era uma aposta arriscada. Precisava de mais do que apenas números. Precisava de significado. E agora, sem David, seu principal apresentador, ele não tinha porta-voz. Ele entrou em seu escritório sem saber o que fazer e respirou fundo. Foi quando ouviu passos atrás dele. Está tudo bem? Era Lívia carregando uma pasta com os desenhos de Léo da noite anterior. Não, Otávio respondeu simplesmente. Nosso principal executivo do Horizonte está fora, e esta apresentação pode decidir um investimento de 20 milhões de dólares. Lívia ficou em silêncio por um momento. Então ela colocou os desenhos na mesa, jogou o cabelo para trás e disse: Eu posso ajudar. Este não é um daqueles momentos em que você se oferece para fazer chá, é? Não? Ela sorriu. Mas se você quiser, eu também posso fazer isso. O que estou dizendo é que você me mostrou os relatórios. Nós conversamos sobre este projeto muitas vezes e o que falta nele é exatamente o que eu posso oferecer, que é a humanidade. Ela disse isso de forma simples. Os números são bons, mas a história por trás deles precisa ser contada por alguém que entende de pessoas. Otávio a observou por alguns segundos. Você não tem experiência em fazer apresentações. E você não tem muitas opções, lembra? Ele sorriu. Um daqueles sorrisos involuntários que escapam antes que a lógica possa detê-los. Meia hora depois, os investidores começaram a entrar na sala. Grandes nomes, gravatas alinhadas, sorrisos controlados. Estes eram os olhos mais aguçados no campo do desenvolvimento urbano sustentável. Otávio fez a introdução breve e direta. Em seguida, passou o microfone para Lívia. Ela caminhou para a frente da sala com a desenvoltura de quem fazia isso todos os dias. Ela usava um blazer bege sobre uma blusa branca simples e seus cabelos estavam soltos sobre os ombros. Bom dia, meu nome é Lívia Cruz. Ela começou. Não sou engenheira, nem arquiteta, nem economista, mas sei exatamente como é crescer em um bairro onde as calçadas rachadas te ensinam a pular buracos antes mesmo de aprender a ler. Os investidores trocaram olhares. Não era isso que eles esperavam. O projeto Horizonte visa transformar bairros esquecidos em comunidades reais com iluminação pública, espaços verdes, acessibilidade, mas mais do que isso, visa trazer dignidade. Ela clicou no controle remoto e um slide apareceu mostrando um parque em ruínas. Este lugar foi o quintal da minha infância, onde as mães se revezavam para espantar ratos, onde as crianças corriam com sandálias gastas, mas sorriam como se fossem donas do mundo. Hoje está abandonado, e é por isso que o Horizonte importa, porque ele traz de volta as possibilidades, porque planta sementes em solo negligenciado. Otávio assistia do lado da sala silencioso, fascinado. Ela continuou: o projeto não é apenas sobre renovar edifícios, é sobre construir pontes entre as pessoas e seus direitos, entre as crianças e suas oportunidades, e entre as empresas e seu impacto real na sociedade. No final da apresentação, houve um breve silêncio. Então, o investidor francês, o mesmo que havia conhecido Lívia na festa, levantou a mão. Senhorita Cruz, você fala com tanta paixão porque viveu isso. Sim, ela respondeu com firmeza. E é por isso que acredito que os números sozinhos não mudam a realidade, mas as pessoas sim. A sala aplaudiu. Otávio nunca tinha visto isso acontecer em uma reunião tão formal. Quando acabou e os investidores saíram conversando entre si, empolgados, Lívia se virou para Otávio. Acho que funcionou.
Ele apenas olhou para ela por alguns segundos. Você não apenas salvou esta apresentação, você a transformou. Eu apenas contei uma história real. As pessoas sentem falta disso, sabe? Sentem sua falta. Não. Ela sorriu. Da verdade. Otávio ficou quieto por alguns segundos. Então ele apenas murmurou. Obrigado. Sempre feliz em ajudar desde que faça parte do acordo, claro. Ambos riram e o clima entre eles ficou mais leve, quase quente. Mais tarde, naquele mesmo dia, já em casa, Lívia estava guardando os brinquedos de Léo quando recebeu um e-mail com o título Proposta Oficial de Colaboração Social, Fundação Vida Plena. Ela clicou nele. Era um convite para ser a porta-voz nacional de um novo programa de educação e desenvolvimento comunitário sediado em outra cidade, Brasília. O projeto era sério, bem estruturado com apoio de universidades e empresas. O e-mail elogiava sua apresentação mais cedo e dizia que ela havia sido recomendada por um dos investidores presentes. Lívia sentou-se em silêncio por um tempo. Na tela, os termos eram claros. Salário competitivo, moradia, visibilidade e propósito. Muito propósito. Ela fechou o laptop lentamente. Mais tarde, naquela noite sentada com Léo no sofá, ele olhou para ela com olhos sonolentos. Você salvou o trabalho do papai hoje, talvez só um pouquinho. Você vai morar aqui para sempre. Ela engoliu em seco. Eu não sei, campeão. Se você for embora, o que vai acontecer com a gente? Ela o abraçou com força, sentindo o coração doer. Eu ainda não sei, mas prometo que nada realmente importante vai mudar. Léo adormeceu em seus braços e Lívia ficou ali olhando pela janela, enquanto as luzes da cidade brilhavam lá fora, como oportunidades que finalmente começavam a aparecer. O dia parecia como qualquer outro no Grupo Bernardes. Mas lá no 8º andar de paredes de vidro, com o ar-condicionado zumbindo, ao fundo algo havia começado a mudar. Otávio estava sentado em sua mesa, olhando para a tela do laptop sem realmente ver. Os números à sua frente faziam sentido, mas não despertavam mais a empolgação de antes. Tudo em que ele conseguia pensar era em Lívia, ou melhor, no que ela havia feito, não apenas pela empresa, mas por Léo, por ele e por si mesma. Ela entrou na sala naturalmente segurando uma xícara de chá e uma pasta cheia de anotações. Sem saltos altos, sem terno sob medida, apenas um vestido claro simples e tênis brancos. Ainda assim, ela carregava uma confiança que ele admirava silenciosamente. Você estava me esperando? Ela perguntou casualmente. Tecnicamente, sim. Otávio apontou para a pasta. Preciso da sua opinião sobre este novo projeto social. O conselho quer expandir para o interior e eu gostaria de ouvir o que você pensa. Ela se sentou sem hesitar. Ok, onde está a pegadinha? Não há pegadinha, ele disse, meio sorrindo. Apenas curiosidade genuína. Isso é raro vindo de você. Estou tentando melhorar. E eu estou aqui para testemunhar. Ela sorriu. Eles passaram quase uma hora examinando os documentos, discutindo ideias e explorando possibilidades. O clima entre eles era fácil, mas havia algo mais no ar, algo não dito, mas sentido a cada olhar que trocavam. Durante uma pausa silenciosa, Otávio voltou os olhos para a janela. Você acha que algumas pessoas nascem para carregar o peso do mundo? Lívia parou de folhear as páginas. Não, acho que algumas pessoas são criadas assim e outras aprenderam porque a vida não lhes deu escolha. Meu pai era assim, disse Otávio suavemente. Cresci ouvindo que a fraqueza não era uma opção, que cada erro significava fracasso. Desde cedo tudo era sobre metas, desempenho, perfeição. Eu não podia nem errar ao apagar as velas de aniversário. Isso parece sufocante. Ele suspirou. Eu nunca pude escolher o que queria ser, apenas o que deveria ser. E mesmo agora, às vezes me pego tentando agradar alguém que não está mais por perto. Lívia olhou para ele com gentileza. Pela primeira vez ele não parecia o ser e o frio e intocável que todos conheciam. Ele parecia um homem cansado de carregar sua armadura. E sua mãe? Ela perguntou. Ela morreu quando eu tinha 10 anos. Ela era diferente, gentil, paciente. Quando ela se foi, tudo ficou mais difícil. Ela baixou o olhar comovida. Após um momento, ela disse, eu também perdi minha mãe, mas recentemente. Tive que desistir da minha bolsa de estudos quando ela ficou doente. Cuidei dela até o fim. Você tinha uma bolsa de estudos? Sim, psicologia, universidade estadual.
Eu ia ser a primeira da minha família a se formar, mas quando a doença veio, minha irmã ainda era pequena. Alguém tinha que segurar as pontas. Você assumiu tudo isso sozinha? Assumi. Trabalhei como caixa garçonete babá. Fiz o que pude e nunca olhei para trás. Otávio ficou em silêncio por um momento. O tipo de silêncio que vem da compreensão. Você é mais forte do que parece. E você é mais frágil do que aparenta, ela respondeu suavemente. Eles se olharam desta vez sem barreiras, sem piadas, sem jogos. A conexão entre eles, construída através de olhares e sarcasmo, agora tinha raízes mais profundas, dor compartilhada, resiliência. O fato de que, embora viessem de mundos diferentes, ambos carregavam cicatrizes que moldaram cada passo que deram. Fora daquela bolha de honestidade, outra pessoa observava com olhos diferentes. Marcela Albuquerque fora informada por uma assistente que a namorada de Otávio havia aparecido em um evento oficial da empresa, e não apenas aparecido. Ela falou em nome do conselho e impressionou os investidores. O desconforto estava crescendo. Quem é essa mulher? Ela perguntou à sua equipe pessoal. Estamos tentando obter mais informações. O nome completo dela é Lívia Cruz. Temos um endereço anterior, registros de trabalho como babá, cuidadora e balconista, mas muito pouco nos arquivos oficiais. Nenhum diploma universitário, apenas uma matrícula antiga. Universidade Estadual Psicologia. Abandonou o curso há alguns anos. Sem diploma. Marcela juntou os dedos pensando. Quero mais. Tudo o que puderem encontrar. Registros, fotos, arquivos antigos, qualquer coisa que possa expô-la. Você acha que ela está fingindo? Não tenho certeza. Mas sei quando alguém está em um lugar ao qual não pertence. E se não encontrarmos nada prejudicial, então criamos uma história. Às vezes apenas plantar a dúvida é suficiente. O resto a sociedade se encarrega. Marcela levantou-se e caminhou até a janela de sua cobertura. Lá de cima, tudo parecia sob controle como sempre esteve. Mas algo em Lívia a incomodava. Ela era carismática, genuína e, pior, estava começando a conquistar as pessoas, incluindo Otávio. Marcela não seria substituída, especialmente por alguém que, em sua opinião, nem sequer pertencia à sala. No escritório, Otávio e Lívia se despediam após um longo dia. Ele carregava uma pasta e ela um caderno cheio de anotações manuscritas. Vai ver o Léo agora? Ele perguntou, abrindo a porta do elevador. Sim, ele disse. Ele quer me mostrar uma obra-prima de giz. Prepare-se. Ele misturou dinossauros com foguetes. A criatividade está viva e bem naquela casa. Eles entraram no elevador juntos. O silêncio confortável entre eles era um claro contraste com os primeiros dias de sua relação de trabalho. Agora não era estranho compartilhar o espaço até que a poucos andares do saguão o elevador parou. As luzes piscaram. Isso foi planejado? Lívia perguntou, meio rindo, meio desconfiada. Infelizmente não. Otávio apertou o botão de emergência. Já aconteceu antes, mas nunca comigo dentro. Perfeito. Minha estreia em eventos corporativos e elevadores presos. Ele tentou contatar a manutenção, mas não havia sinal. O gerador também havia falhado. Lívia encostou-se na parede e cruzou os braços. Parece que vamos ficar aqui por um tempo. Pelo menos o ar-condicionado está funcionando. E não há nada para comer. Combinação terrível. Você está com fome. Estou sempre com fome depois das 5. Regra de sobrevivência de quem já viveu com um pacote de biscoitos por dia. Otávio olhou para ela novamente com aquela mistura de curiosidade e admiração. Você fala sobre coisas assim com tanta facilidade. Porque se eu não rir, eu choro. E chorar não vai nos ajudar a sair do elevador. Ele riu mais relaxado agora. Sabe, eu achava que mulheres como você só existiam em filmes. E eu achava que homens como você só existiam em relatórios fiscais. Frios, arrogantes e sem alma. Suas palavras, não as minhas. Ambos riram. Mas sabe de uma coisa, Otávio, ela disse, olhando para o teto. Às vezes, o que pensamos que sabemos não é nem metade da história. E você está falando de mim também. Nós nos protegemos tanto. Construímos muros, nos escondemos atrás de títulos de sarcasmo e perdemos o que é real. Ele não disse nada. Você está com medo? Ele perguntou. Do elevador. Não de outras coisas, talvez. Como o quê? Como me permitir sentir algo em um lugar onde eu deveria apenas trabalhar? Ele assentiu lentamente. Eu entendo isso.
Mais do que você imagina. Seus olhos se encontraram. O silêncio que se seguiu não era vazio. Estava cheio de tudo o que eles ainda não haviam encontrado palavras para dizer. E naquela caixa de metal presa entre os andares havia mais verdade do que em muitos daqueles jantares de gala. 30 minutos depois, o elevador voltou a se mover. Quando saíram, caminharam em silêncio até o estacionamento. Obrigado pela conversa e pela companhia em cativeiro, ele disse. Foi mais divertido do que eu esperava, ela respondeu. Ele hesitou por um momento, como se quisesse dizer algo mais, mas apenas assentiu. Boa noite, Lívia. Boa noite, Otávio. Cada um foi para seu lado. Nenhum deles sabia que do outro lado da cidade, Marcela Albuquerque já tinha um arquivo sobre Lívia espalhado em sua mesa e um plano em mente. A sala de jantar do restaurante Vivaldi, no coração dos jardins, foi cuidadosamente projetada para impressionar. Um piano tocava suavemente ao fundo. Os talheres brilhavam sob a luz quente do lustre, e os executivos do Grupo Bernardes brindavam com investidores internacionais pelo fechamento de uma nova rodada de negócios. Otávio estava lá elegante e tenso. Ele não era fã de eventos sociais, mas sabia que aquela noite importava. E, de alguma forma, ele desejava que Lívia estivesse lá com ele. Mas desta vez ela não tinha vindo. Ele não a convidara. Ele ainda estava processando tudo o que haviam passado. O elevador, as conversas e todas as coisas que não haviam dito. Foi quando Marcela apareceu usando um impecável vestido azul marinho e o mesmo brilho confiante nos olhos. Ela se aproximou com facilidade e sentou-se ao lado de um dos principais investidores britânicos. Senhor Wilkins, o senhor já conheceu a acompanhante do Otávio? Marcela disse casualmente, girando sua taça. Oh, sim. O homem respondeu. A jovem que apresentou o projeto Horizonte. Muito perspicaz. Fiquei impressionado. Marcela sorriu. Ela é impressionante, não é? E pensar que ela é, na verdade, a babá do filho dele. As palavras atingiram o centro da mesa como um raio. Algumas pessoas trocaram olhares. Um garçom congelou por um segundo antes de continuar a servir o vinho. Otávio encarou Marcela atordoado. Ela continuou como se estivesse comentando sobre o tempo. Não me entenda mal, admiro a ousadia. Uma babá no centro da tomada de decisões estratégicas. É moderno realmente? Embora pessoalmente eu prefira profissionais com qualificações adequadas. Marcela Otávio começou, mas sua voz falhou. Wilkins pigarreou claramente desconfortável. Ela me pareceu bem preparada, não importa qual seja seu cargo atual. Claro, Marcela sorriu. Mas talvez o conselho mereça saber quem está realmente influenciando as decisões da empresa, não acha. As palavras pairaram no ar. E foi exatamente quando Lívia apareceu. Ela viera entregar um documento assinado a pedido da assistente de Otávio. Usava um vestido simples e elegante, nada chamativo, mas o suficiente para se destacar. Quando entrou e viu todos os olhos nela, e a expressão pálida de Otávio, ela sentiu. Algo estava errado. Oh, que coincidência! Marcela disse em voz alta. Estávamos justamente falando de você. Lívia parou firme. Espero que tenha sido algo útil. Sempre é, Marcela respondeu. Estávamos apenas explicando aos investidores que você é, na verdade, a babá do pequeno Léo. A sala ficou em silêncio. Lívia respirou fundo. Ela não recuou. Ela não vacilou. Ela simplesmente olhou para o rosto de cada um deles. Sim, eu sou babá e tenho muito orgulho disso, disse ela com firmeza. E antes disso, fui caixa balconista, garçonete, cuidadora faxineira. Mas não importa o trabalho, sempre fiz o meu melhor. Ela se virou para Otávio esperando que ele dissesse algo. Um gesto, uma palavra, um sinal de apoio. Mas ele permaneceu em silêncio congelado como se tivesse sido pego de surpresa, mas não conseguisse encontrar forças para responder. Entendo, Lívia disse com a garganta apertada. Obrigada por me lembrar de onde vim e especialmente de onde não quero ficar. Ela se virou e saiu. Sem lágrimas, sem drama, apenas uma dignidade que deixou a sala quieta por longos segundos. Horas depois, Otávio estava sentado em seu escritório. O jantar já havia acabado há muito tempo, sua mente corria. Por que ele não disse nada? Por que ele ficara em silêncio quando mais importava? Ele fechou os olhos tentando encontrar uma resposta que não soasse como uma desculpa.
Foi quando notou na mesa lateral uma pasta de papel craft com abas coloridas. Portfólio de projetos. Lívia Cruz lia a capa. Ele a abriu. Dentro havia esboços, ideias, mapas gráficos, planos de ação social, projetos de educação comunitária, propostas de reurbanização de bairros, programas de apoio a mães solteiras. Tudo desenhado à mão com detalhes, com paixão, datas antigas, coisas que ela havia sonhado antes de aceitar seu primeiro emprego de babá. Otávio virou cada página com o coração pesado. Ela era muito mais do que ele imaginara, e muito mais do que o mundo a deixara mostrar. Ele sentiu vergonha daquela noite do seu silêncio, de sua lentidão. Na manhã seguinte, a história já havia se espalhado ainda mais. Blogs de negócios especulavam sobre a babá que influenciava as decisões no Grupo Bernardes. Alguns a chamavam de ousada, outros questionavam o profissionalismo da empresa. Nas redes sociais as opiniões estavam divididas, mas a maioria das pessoas elogiava a postura de Lívia. Um vídeo curto de suas palavras no restaurante filmado por alguém presente já acumulava milhares de visualizações. O conselho estava em alerta. Precisamos controlar essa narrativa, disse o diretor de comunicação. Como Otávio perguntou, mostrando que a empresa valoriza o talento, que independentemente da origem de alguém reconhecemos seu potencial. Otávio levantou-se. Não precisamos fazer mais do que isso. Eu preciso fazer mais do que isso. Naquele mesmo dia, Lívia estava fazendo sua pequena mala no apartamento de funcionários. Ela havia escrito uma carta de agradecimento para a equipe de RH, outra para Léo cheia de desenhos e memórias, e uma terceira mais curta para Otávio. Obrigada por acreditar mesmo que por pouco tempo. Não me arrependo do que vivi, mas preciso seguir em frente. Boa sorte com o Grupo Bernardes e cuide bem do Léo. Ele merece o mundo. Ela estava prestes a fechar a porta quando ouviu batidas. Era Otávio. Ele parecia diferente, cansado, humano. Você realmente me pegou de surpresa ontem, ele disse após um momento. Bem-vindo ao clube. Ela respondeu cruzando os braços. Eu deveria ter dito algo. Eu sei, eu estava em choque, mas isso não é desculpa. Ela o olhou com firmeza. Não, não é. Ele tirou a pasta do portfólio de sua bolsa e a estendeu para ela. Você deveria estar liderando uma equipe, não catando brinquedos espalhados. Eu gosto dos brinquedos espalhados. E eu gosto de você, ele disse simplesmente. Ela ergueu a sobrancelha surpresa. Você gosta de uma babá. Tem certeza de que aguenta o que as pessoas vão dizer. Eu gosto de uma mulher inteligente e corajosa que enfrentou uma sala cheia de pessoas poderosas de cabeça erguida e que até me fez rir quando o elevador quebrou. É isso que importa para mim, Lívia, não o que as outras pessoas pensam. Ela respirou fundo. Você demorou muito para perceber isso, mas eu percebi e estou aqui agora. Sabe o que é engraçado? Ela disse, pegando sua mala. Você está me dizendo tudo isso justo quando recebi uma oferta de emprego em Brasília, um projeto social, um que ajudei a inspirar sem querer. Otávio olhou para ela. Você vai dizer sim, ainda não sei. O que eu tenho que fazer para você ficar? Ela o olhou nos olhos. Deixe-me ir se for isso que precisa acontecer. E naquele momento ele entendeu que o amor, o verdadeiro amor, não prende, ele liberta. Otávio não tinha certeza do que estava procurando quando entrou em seu carro naquela manhã e dirigiu até o endereço que Lívia havia deixado nos registros da empresa. Mas algo em seu peito lhe dizia que precisava vê-la. Não apenas para pedir desculpas, mas para entender quem ela realmente era. E talvez pela primeira vez para entender quem ele realmente era. A paisagem começou a mudar lentamente. Os prédios altos deram lugar a construções mais simples, pequenas lojas de família e ruas onde crianças descalças corriam pelas calçadas. Era um bairro modesto, mas cheio de vida, cores, vozes, cheiros e histórias. Ele estacionou o carro e olhou ao redor sem pressa. Um grupo de crianças brincava perto de uma escola comunitária. Algumas mulheres conversavam em frente a uma padaria e, na esquina, ele viu um prédio modesto pintado de azul claro com uma faixa pendurada na entrada. Centro Comunitário Viver Bem. Lá ele viu um mural coberto com desenhos de crianças, bilhetes de agradecimento e fotos coladas na parede. Em muitas delas, Lívia sorria com outras mulheres e crianças, segurando cartazes com frases como "Educação muda vidas" e "Juntos somos mais fortes".
Ele se aproximou da entrada e foi recebido por uma senhora de cabelos grisalhos, usando uma camiseta com o logotipo do centro. Está procurando alguém? Ela perguntou gentilmente. Sim, estou procurando por Lívia Cruz, disse ele, sentindo-se quase envergonhado. Ah, a Lívia. Os olhos da mulher se iluminaram. Ela ajudou a fundar este lugar. Sei que ela não mora mais aqui, mas queria entender mais sobre o que ela fez. A mulher o convidou para entrar. Por quase uma hora, Otávio conversou com moradores locais voluntários e ex-colegas de trabalho de Lívia. Ele ouviu como ela havia criado programas de reforço escolar, organizado vendas de arrecadação de fundos para comprar remédios e ajudado mães solteiras com apoio emocional e jurídico. Ela havia feito tudo isso sem dinheiro, apenas com determinação e compaixão. Ela ensinava matemática de manhã, cuidava dos idosos à tarde e ainda encontrava tempo para fazer pão para vender à noite, disse uma vizinha. E ela nunca parava de sorrir. Uma vez a escola teve um vazamento de gás. Ninguém sabia o que fazer. Foi ela quem chamou os bombeiros e liderou a evacuação. Você nunca diria que ela tinha apenas 20 e poucos anos, disse outro. Cada história que ele ouvia era como uma luz se acendendo na mente de Otávio. Ele sentiu vergonha por tê-la reduzido a um papel, um rótulo e, ao mesmo tempo, profundamente comovido ao descobrir uma mulher tão completa, muito mais do que ele jamais imaginara. Antes de sair, ele pediu para visitar a casa onde ela morara com a irmã. Levaram-no a uma pequena casa de 2 andares. A irmã de Lívia Clara estava sentada na varanda estudando com um caderno no colo. Ela tinha os mesmos olhos brilhantes da irmã. Você deve ser o Otávio, ela disse direta ao ponto. Ele assentiu um pouco surpreso. Ela falou de mim. Ela falou muito, mas nem tudo foi elogio. Imaginei, ele respondeu com um meio sorriso. Ela se importava com você e foi isso que mais doeu, porque ela não esperava que você a protegesse do mundo. Ela só esperava que você não fizesse parte dele quando ele se voltasse contra ela. Otávio não disse nada. Eu cometi muitos erros com ela. Dá para ver, disse Clara, fechando o caderno e se levantando. Mas se você veio até aqui, talvez ainda haja uma chance de consertar as coisas. De volta à cidade, Otávio chegou em casa no final da tarde. A primeira coisa que viu foi Léo desenhando sozinho na sala de estar. O menino olhou para ele com olhos grandes e perguntou simplesmente: Pai, cadê a Lívia? Otávio ajoelhou-se ao lado do filho. Ela precisou ir campeão, mas por que eu gosto dela? Ela me contava histórias engraçadas para dormir e me ensinou a fazer um coração com as mãos. Ele mostrou o gesto com os olhos marejados. Otávio o abraçou. Eu sei, Léo. Eu também gosto dela. Então vai buscar ela, disse o menino com total honestidade. Seu pai sorriu com os olhos cheios. As crianças sabem das coisas. 2 dias depois, Lívia recebeu uma mensagem inesperada. Otávio estava pedindo para encontrá-la para um café no parque onde costumavam levar Léo à noite. Ela hesitou. Parte dela queria vê-lo novamente. Outra parte ainda estava magoada, humilhada, desapontada, mas a curiosidade e o coração falaram mais alto. Ela chegou na hora vestindo jeans, uma blusa simples e com o cabelo preso em um coque solto. Quando o viu sentado no banco com uma caixa no colo, ela respirou fundo. Trouxe uma torta de maçã da sua padaria favorita, ele disse, levantando-se. Então você andou investigando minha vida. Digamos que fui procurar respostas onde deveria ter ido desde o início. Ela se sentou, mantendo uma certa distância. O que você quer? Otávio, ele a olhou com seriedade. Quero dizer que sinto muito por ter ficado em silêncio por te julgar, por te tratar como menos quando você era mais. Demorou bastante. Eu sei, mas estou aqui agora e quero te mostrar uma coisa. Ele entregou a ela uma pasta fina. Dentro havia um documento oficial. Um projeto aprovado pelo Conselho do Grupo Bernardes, uma proposta de expansão para o Centro Viver Bem totalmente financiado pela empresa. Levei seu portfólio para o conselho. Mostrei a eles quem você é e o que pode fazer, disse ele. Não só aprovaram como queriam que você o liderasse. Lívia olhou para os papéis atônita. Isso é sério, completamente. Você será a diretora do novo programa de impacto social. Total independência, sua própria equipe, um escritório novo em São Paulo, onde você quiser. Ela respirou fundo. Isso muda muitas coisas. Espero que sim. Mas não muda o que aconteceu entre nós. Otávio baixou os olhos.
Eu sei, mas também sei que você é a única pessoa com quem quero compartilhar tudo isso. Trabalho, vida, medos, e o Léo sente sua falta todos os dias. Ela conteve a emoção. Eu não confio mais em você, Otávio. Ele assentiu em silêncio. Mas eu quero confiar em você de novo. Ela disse finalmente. Isso depende de você. Seus olhos se iluminaram de esperança. Então me deixe provar. Um dia de cada vez. Começando agora. Começando agora. Ele estendeu a mão. Ela olhou para ela por um segundo. Então, com um leve sorriso, ela a pegou. O escritório de Otávio estava quieto naquela manhã. As grandes janelas deixavam entrar a luz natural e o horizonte da cidade parecia mais distante do que o normal. E na mesa havia um único envelope pardo com o nome Lilian Cruz. Ele passou os dedos sobre a superfície do papel. Hesitante, ele havia escrito aquela oferta com a ajuda do departamento jurídico RH e até mesmo do marketing. Mas era mais do que apenas uma oferta de emprego. Era uma tentativa genuína de reconstruir algo, de consertar o que ele não podia mais ignorar. Com uma respiração profunda, ele pegou o telefone e enviou a mensagem. Preciso falar com você hoje. Sem jogos. Na hora combinada, Lívia entrou no prédio do Grupo Bernardes, desta vez como convidada. Ela usava uma camisa branca de botões, com as mangas arregaçadas e jeans escuros. Seu cabelo estava preso em um coque simples e ela carregava uma pasta de couro sob o braço. No andar de cima, a recepcionista a cumprimentou com um sorriso hesitante. Todos sabiam quem ela era agora e todos estavam falando. Otávio estava esperando. Quando ela entrou, ele não sorriu nem se aproximou muito. Ele respeitou seu espaço. Obrigado por vir. É bom ouvir você dizer, por favor, ela respondeu, sentando-se com uma postura firme. Você me pediu para mudar. Estou tentando, disse ele enquanto também se sentava. Aqui está a oferta. Gostaria que você a lesse antes de dizer qualquer coisa. Ela abriu o envelope e leu com atenção em silêncio. Coordenadora de Impacto Social Grupo Bernardes. Contrato em tempo integral, salário competitivo, autonomia total do projeto, liberdade para escolher sua equipe, orçamento garantido. Ela olhou para cima. Parece bom, mas aprendi que nesta empresa o que parece bom pode ser apenas para mostrar. Não desta vez. É real. Então aqui estão os meus termos. Ela tirou uma folha impressa de sua pasta. Quero total liberdade para definir as áreas de trabalho. Sem vetos do conselho. Minha equipe será escolhida inteiramente por mim. Ninguém enviado para ficar de olho. Feito. Os relatórios sociais não se tornarão material de marketing. Quero ação real, não apenas fotos bonitas para as redes sociais. Concordo. E nosso relacionamento será estritamente profissional. Sem almoços, sem jantares, sem reuniões ou comentários fora do ambiente de trabalho. Otávio assentiu. Eu entendo e aceito. Bom, nesse caso podemos começar. Ela estendeu a mão. Ele a apertou com firmeza. Um acordo invisível de respeito acabara de ser selado. Lívia foi recebida com olhares curiosos e sussurros durante seus primeiros dias. Alguns observavam com admiração, outros com dúvida, mas ela não se abalou. Começou no nível básico reuniões com funcionários de todos os departamentos, escuta ativa e visitas a áreas da empresa que há muito eram negligenciadas. Ela montou sua equipe com pessoas que também haviam sido subestimadas. Uma estagiária brilhante de origem latina, um analista sênior apaixonado por inclusão e uma ex-professora de escola pública com experiência em programas comunitários. Nas semanas seguintes, Lívia liderou workshops internos sobre empatia no local de trabalho, lançou um programa de bolsas para jovens em situação de risco e reabriu parcerias com ONGs focadas em educação e saúde. O impacto foi imediato. Manchetes começaram a aparecer em sites de notícias de negócios. Grupo Bernardes reinventa sua responsabilidade social com nova coordenadora. De babá a líder, a ascensão de Lívia Cruz inspira mudanças no mundo corporativo. Otávio observava tudo à distância. Ele não interferia, mas de vez em quando passava pelo novo departamento e havia rindo com a equipe, coordenando as coisas com paixão. E naquele sorriso havia algo que ele reconhecia e sentia falta. Uma tarde, enquanto planejava uma visita a um projeto em outro bairro, Lívia foi surpreendida por um bilhete deixado em sua mesa.
Se tiver tempo, gostaria de ir com você apenas como observador. Sem agenda, Otávio. Ela o leu 2 vezes sem reagir. Pensou em recusar, mas parte dela queria que ele visse não ela, mas o que ela fazia. No dia seguinte, ele estava lá na hora combinada, vestindo jeans escuro, tênis e uma camisa de colarinho aberto. Sem segurança, sem assistente. Foram juntos para a comunidade onde Lívia havia lançado seu novo projeto, ajudando mulheres chefes de família a aprender habilidades empreendedoras. Elas estão aprendendo a fazer sabonetes artesanais Velas Pão. Mais tarde, elas os venderão em um pequeno mercado que estamos montando com microcréditos da empresa, explicou Lívia. Otávio ouvia com atenção. Isso é mais do que um programa. É independência. Exatamente. Quando uma mulher tem sua própria renda, toda a casa muda. Muda o futuro de seus filhos. Você deveria estar no lugar de todo o meu conselho, ele disse, meio brincando, meio admirado. Ela sorriu, mas não respondeu. No final do dia, uma das mulheres do programa, a senhora Rosa, aproximou-se deles. Então você é o chefe dela. Sou o gerente dela, disse Otávio. Então, certifique-se de valorizar esta jovem. Ela é ouro. Ela não nasceu rica, mas nasceu com uma força que poucos têm. Otávio assentiu comovido. Você está absolutamente certa. Lívia ouviu de longe em silêncio. De volta à empresa, os relatórios positivos começaram a se acumular. A reputação do Grupo Bernardes melhorou significativamente. Mas o que era verdadeiramente impressionante não era apenas a melhor imagem pública. Eram as histórias pessoais de pessoas cujas vidas haviam mudado. Pessoas reais, histórias reais. Otávio convocou uma reunião do conselho para compartilhar os resultados. Em 3 meses, aumentamos o valor institucional percebido em 18%. Melhoramos a retenção de talentos internos em 12% e ganhamos credibilidade genuína. E tudo isso ele olhou para Lívia sentada entre os líderes seniores é graças a ela. Alguns diretores aplaudiram, outros engoliram o orgulho, mas todos sabiam que essa mulher havia mudado a empresa. Naquela noite, Lívia foi a última a sair do prédio. Ela estava andando pelos corredores vazios quando ouviu passos. Ainda trabalhando. Era Otávio terminando os últimos relatórios para a apresentação da próxima semana. Posso te acompanhar até o elevador. Ela hesitou por um momento, depois assentiu. Eles caminharam em silêncio. Dentro do elevador, ele apertou o botão do térreo e, olhando para o painel, disse: Sei que você disse que queria manter isso profissional e eu respeito isso. Mas preciso agradecer a você não apenas pelo que fez pela empresa, mas pelo que fez por mim. Ela olhou para ele surpresa. Antes de você eu achava que era forte porque não me envolvia. Agora vejo que a verdadeira coragem é se abrir e enfrentar o que dói. Você me mostrou isso com sua honestidade, com seu trabalho, com o seu jeito de ser. Ela baixou os olhos. Otávio, eu não quero te pressionar. Eu só queria que você soubesse. A porta se abriu. Ela caminhou em direção à saída e ele a seguiu até a calçada. Obrigada por não tentar me convencer, ela disse. Só isso já faz toda a diferença. Ele sorriu. Estou aprendendo com a melhor. Então continue aprendendo. Só se você ficar aqui. Por enquanto eu fico. E naquele momento, sem votos ou promessas, algo estava recomeçando entre eles. Lentamente, no ritmo certo, gradualmente, sem planos formais ou regras, Lívia começou a voltar com frequência para a casa de Otávio. O motivo era sempre o mesmo. Leu. Ela dizia que era só porque sentia falta dele. E talvez isso fosse verdade. Mas a verdade é que aquelas visitas se tornaram parte da rotina deles. Uma nova rotina que ninguém ousava questionar. Todas as tardes depois do trabalho ela aparecia. Carregava uma bolsa com livros coloridos, papel para dobraduras e às vezes biscoitos que ela mesma havia feito. Léo corria para a porta no momento em que ouvia a campainha. Tia Lívia! Ele gritava abraçando suas pernas. Ela ria, ajoelhava-se e o envolvia em seus braços. Olá, meu astronauta, pronto para outra aventura espacial. Quando o céu escurecia, Lívia levava o menino para o quarto e o colocava na cama. Ela tinha sua rotina especial: escovar os dentes, escolher uma história para dormir e depois uma canção de ninar. Às vezes ela inventava a letra. Outras vezes cantava uma melodia antiga que sua mãe lhe ensinara quando era pequena. Léo adormecia rapidamente, um sorriso no rosto. Otávio, por sua vez, sempre observava à distância. Ele nunca interrompia. Apenas observava e sentia algo em seu peito que ainda não sabia como nomear.
Naquela sexta-feira, a casa estava mais movimentada do que o normal. O Grupo Bernardes estava oferecendo um jantar especial com parceiros internacionais. Era um evento menor, mas importante para fortalecer relacionamentos e apresentar as novas iniciativas sociais da empresa. Lívia, como coordenadora de impacto, havia sido convidada oficialmente como parte da equipe. Ela chegou em um vestido azul escuro, elegante e modesto, cintado na cintura com um cinto fino. Seu cabelo estava preso em um coque solto e ela usava brincos pequenos para completar o visual. Nada chamativo, mas quando Otávio a viu, ficou sem palavras por um momento. "Boa noite", ela disse ao se aproximar. "E está tudo pronto?" "Agora está", ele respondeu oferecendo o braço. "Posso?" Ela hesitou, depois pegou seu braço. Eles entraram juntos. Durante o jantar, Lívia foi apresentada aos convidados internacionais como a mente por trás das iniciativas que estavam remodelando tanto a imagem quanto o coração do Grupo Bernardes. Ela falou com clareza, graça e facilidade. Explicou como cada projeto foi construído em torno da realidade das comunidades, como incluíam escuta ativa, autonomia local e impacto a longo prazo. Os convidados ficaram visivelmente impressionados. É raro ouvir alguém falar de negócios com um toque tão humano. Um dos executivos espanhóis disse: "Você tem uma visão admirável do mundo, senhorita Cruz." "Obrigada, mas o crédito também vai para a equipe e para um C e o que teve a coragem de ouvir." Otávio observava silenciosamente cativado. Após o jantar, os convidados começaram a se despedir um por um. Logo, apenas alguns diretores permaneceram e eles também saíram em breve. Lívia ficou na varanda aproveitando a brisa leve da noite. Otávio se aproximou segurando 2 copos, água com gás e limão. "Imaginei que você preferiria isso a vinho", ele disse, entregando um a ela. "Você acertou." Ela respondeu pegando o copo com um pequeno sorriso. Ficaram em silêncio por um momento, olhando a cidade abaixo. "Você foi incrível esta noite." Ele finalmente disse: "Eu apenas fiz meu trabalho. Não você deu vida ao que esta empresa sempre deveria ser." Ela se virou ligeiramente para encará-lo. "Sabe, Otávio, você parece diferente também. De um jeito bom, espero. De um jeito mais genuíno, mais acessível. E isso é surpreendentemente reconfortante." Ele olhou para ela com uma suavidade que ela não via nele antes. "E você me ajudou a ver o que eu estava perdendo." Ele disse baixinho. "Não apenas aqui, mas na vida." Ela desviou o olhar. "Não diga isso assim." "Por que não?" "Porque é difícil não acreditar em você quando diz isso com essa voz." "Então acredite em mim. Otávio, estou apaixonado por você, Lívia." Silêncio. Carros passavam à distância. O som deles abafado. A brisa ainda era suave. Lívia olhou em seus olhos procurando por qualquer vestígio de mentira, de um truque. Mas tudo o que viu foi verdade. "Eu não sei o que dizer." "Você não precisa dizer nada." Ele se aproximou sem pressa. E quando seus rostos estavam a centímetros de distância, foi Lívia quem fechou a distância. O beijo foi lento, sincero, cheio de descoberta e alívio. Não apressado, não forçado. Parecia que eles finalmente haviam encontrado o que ambos estavam evitando. Quando se separaram, ela ainda estava de olhos fechados, como se quisesse se agarrar àquele momento por mais um segundo. "Isso não estava no nosso acordo", ela murmurou sorrindo. "Então acho que precisamos de um novo contrato." Ele respondeu apoiando a testa suavemente contra a dela. Na manhã seguinte, Leo corria pela sala de estar com um sorriso largo. Otávio o observava divertido. "Tudo pronto, astronauta." "Sim, mas o que estamos fazendo de novo?" "Uma missão especial. Você está dentro. Sempre." Eles entraram no carro e Léo segurava um envelope colorido feito à mão. "Você acha que ela vai gostar?" "Tenho certeza que sim", disse Otávio ligando o motor. No porta-malas havia um pequeno presente embrulhado em papel vermelho. Era o começo de um plano em que Otávio vinha trabalhando há dias. Um fim de semana especial para Léo e para Lívia. Algo só para os 3. Finalmente juntos. Sem papéis, sem máscaras, apenas quem eles realmente eram. Na praça central do bairro, onde Lívia havia lançado um de seus primeiros projetos, uma estrutura simples havia sido montada.
Tendas coloridas, barracas de artesanato, apresentações culturais e um pequeno palco de madeira cercado de flores. Era o primeiro dia da comunidade, um evento organizado por Lívia e sua equipe para celebrar o progresso do projeto social apoiado pelo Grupo Bernardes. Crianças corriam usando camisetas que diziam: "Meu futuro começa aqui". Idosos sentavam-se em círculos ouvindo histórias, e mulheres sorriam enquanto vendiam produtos artesanais. Era um retrato vivo da corrente que ela ajudara a criar. No meio da praça, Otávio caminhava com Léo ao seu lado. O menino segurava algo atrás das costas, tentando parecer sério, mas o brilho em seus olhos o entregava. "Você se lembra do nosso plano astronauta?" "Sim. Quando você me der o sinal, eu entrego a caixinha. Mas só quando você disser aquela parte." "Isso mesmo." Otávio sorriu. "E não se preocupe, vai dar tudo certo." Léo assentiu. Depois olhou ao redor, procurando por Lívia. Quando a avistou no palco ajudando um dos organizadores a arrumar os microfones, ele apontou e sorriu. "Ela está muito bonita hoje, pai." "Ela sempre esteve. Eu que demorei para ver." O evento abriu com apresentações simples, depoimentos de participantes do projeto Música e discursos emocionados. Lívia guiava tudo com calma e confiança, movendo-se pela multidão, confortando os tímidos, encorajando os ousados. Quando o microfone foi passado para Otávio, a sala ficou em silêncio. Ele subiu ao palco com uma expressão séria, mas seus olhos brilhavam. "Boa tarde a todos", ele começou. "Hoje não estou falando como um CEO ou um empresário. Estou falando como alguém que foi mudado por esta comunidade, por este projeto e por uma pessoa em particular." Os olhos de Lívia se arregalaram e ela parou onde estava. "Quando conheci essa mulher, eu era uma pessoa muito diferente. Acreditava que sucesso significava controle, que os resultados vinham de cima para baixo e que as emoções eram apenas distrações." Algumas risadas suaves se espalharam pela plateia. Ela entrou na minha vida inesperadamente. Primeiro como babá do meu filho, depois como alguém que não tinha medo de dizer o que pensava, alguém que me enfrentou, me desafiou e me mudou. Ele fez uma pausa, engolindo em seco. "Lívia, você me mostrou que a verdadeira liderança vem do coração, que a empatia não é fraqueza, é força, que cuidar dos outros é o que realmente importa." Ele respirou fundo e olhou para Léo, que entendeu o sinal. O menino subiu ao palco segurando uma pequena caixa azul. Todos os olhos o seguiram encantados. "Pai", disse Léo, entregando-lhe a caixa com um grande sorriso. "Já é a hora." "É sim." Otávio se ajoelhou no palco. A multidão inteira ficou em silêncio. Lívia Cruz. Ele abriu a caixa, revelando um par de anéis simples e elegantes. "Você mudaria o resto da minha vida dizendo sim?" E Lívia cobriu a boca. As lágrimas já escorriam por suas bochechas. Seus olhos estavam arregalados e sua respiração curta. "Otávio, eu te amo e quero construir uma vida com você. Uma vida real com o Léo, com nossos defeitos, com tudo o que somos e tudo o que poderíamos ser." Ela começou a rir em meio às lágrimas. "Isso é absolutamente inesperado." "Eu sei, mas também é absolutamente real. Você fez tudo isso." Ela gesticulou para a montagem, o evento, o palco. "Com a ajuda da equipe incrível que você montou. E o Léo sabia, ele ensaiou comigo. E se eu tivesse dito não? Então teríamos que inventar um final alternativo muito triste." Ele respondeu, fazendo a multidão rir. Ela desceu lentamente os degraus, caminhando até ele no palco. Parou na frente de Otávio, ainda de joelhos, e estendeu a mão. "Você é louco um pouco e muito teimoso. Definitivamente." "E ainda assim eu digo sim." A praça explodiu em aplausos. Léo pulou e gritou. Ela disse sim e correu para abraçá-los. Otávio deslizou o anel em seu dedo com as mãos trêmulas e ela fez o mesmo. Então ele se levantou e a puxou para um abraço longo e apertado. O beijo que se seguiu pareceu o final natural daquele momento. Leve e real, cheio de risos e lágrimas ao mesmo tempo. Enquanto isso, do outro lado da cidade, em um apartamento elegante e mal iluminado, Marcela assistia à transmissão ao vivo do evento com uma bebida na mão. Seu telefone deslizou ligeiramente de seus dedos enquanto observava a imagem de Otávio ajoelhado no palco. "Isso não pode estar acontecendo", ela murmurou com os olhos fixos na tela.
Em uma última tentativa de arruinar o momento, ela abriu seu laptop, pegou um arquivo inacabado com documentos antigos e recortes sobre o passado de Lívia, e começou a preparar um post anônimo para atiçar velhas controvérsias. Mas algo aconteceu. Antes que pudesse clicar em publicar, ela viu a seção de comentários da transmissão ao vivo inundar de mensagens. Que história de amor linda! Nunca vi o Sr. Bernardi sorrir assim. Essa mulher mudou tudo. Tão inspirador. Precisamos de mais líderes como ela. Marcela fechou o laptop com força. O estrago não funcionaria mais. A opinião pública estava do lado deles e, mais importante, Otávio também estava. De volta à praça, Léo corria pelas barracas com a coroa de flores que havia feito para minha nova mãe. Lívia e Otávio caminhavam de mãos dadas, sendo cumprimentados por vizinhos e membros da equipe. Isso tudo foi real mesmo. Ela perguntou com os olhos ainda úmidos. Tão real quanto o projeto que você criou, tão real quanto tudo o que sinto por você. Então estamos noivos oficialmente, com muitas testemunhas. Já tenho uma condição. Quero uma cerimônia simples, com a comunidade com o Léo no altar, com música ao vivo e comida preparada pelas mulheres do nosso projeto. Feito? Combinado. Assinado. Ela riu. Você está realmente disposto a fazer tudo isso? Estou disposto a estar com você, Lívia. A brisa soprou suavemente mais uma vez, e o céu agora dourado parecia abençoar este novo capítulo. 3 meses se passaram desde o pedido de casamento na praça. 3 meses de planejamento simples, reuniões com a comunidade e decisões guiadas mais pelo coração do que por qualquer protocolo. O casamento de Otávio e Lívia aconteceu em um sábado ensolarado no mesmo lugar onde ele havia se ajoelhado. Mas agora a praça estava transformada. Arcos de flores decoravam o caminho entre as árvores. Cadeiras brancas estavam alinhadas em frente a um pequeno palco e uma música suave preenchia o ar. Vizinhos, colegas de trabalho, voluntários e amigos estavam todos lá. Seus olhos brilhavam, seus celulares na mão, seus sorrisos genuínos. Léo entrou carregando uma pequena almofada com 2 anéis feitos sob medida. Ele estava tão arrumado em seu terninho que mal conseguia parar de sorrir. Otávio esperava no altar. Um terno azul escuro sem gravata, o cabelo levemente despenteado pelo vento. Quando algumas crianças o viram, sussurraram: ele parece nervoso. E estavam certas, mas toda aquela tensão desapareceu quando Lívia apareceu. Ela caminhava lentamente, usando um vestido simples e elegante com renda nas mangas e uma barra fluida. Seu cabelo estava preso com flores do jardim comunitário. Seus olhos estavam cheios de lágrimas, e quando encontraram os dele, nada mais pareceu importar. As lágrimas caíram antes que uma única palavra fosse dita. O celebrante, visivelmente comovido, conduziu a cerimônia com muito cuidado. Os votos foram trocados com honestidade e delicadeza. E o beijo selou não apenas um casamento, mas a união de 2 mundos que aprenderam a se entender e a se curar. A vida de casados não foi uma mudança súbita, mas mais como uma continuação natural do que eles já estavam construindo juntos. O programa de impacto social, antes limitado à cidade, começou a ganhar visibilidade nacional. Com Otávio e Lívia liderando lado a lado, novos centros foram abertos em outros estados, sempre respeitando a cultura local e focando no que as pessoas realmente precisavam. Lívia organizava as equipes, liderava os treinamentos e acompanhava de perto cada projeto piloto. Sua capacidade de ouvir, de cuidar e de transformar era a força motriz por trás do sucesso do programa. Otávio, por sua vez, aprendeu a sair do escritório. Começou a visitar os locais, participar de reuniões comunitárias e às vezes até ajudava ele mesmo literalmente. Durante a construção de uma biblioteca em uma pequena cidade rural, ele foi visto carregando tijolos e bebendo café de uma caneca de metal ao lado dos trabalhadores. A foto viralizou e a imagem do CEO de gravata começou a ser substituída pela do homem que aprendeu a ouvir. Dentro da empresa, a mudança foi ainda mais profunda. Lívia assumiu um novo papel não oficial, a ponte entre os andares superiores e os escritórios comuns. Começou com conversas na cafeteria, depois grupos de escuta com funcionários e logo, ela propôs um comitê de bem-estar que se tornou parte da estrutura oficial da empresa.
Ela lançou programas de mentoria para jovens talentos, incentivou pausas criativas e trouxe treinamentos focados no lado humano da liderança. Alguns executivos torceram o nariz no início, mas quando viram os números de satisfação e produtividade subirem, perceberam que algo estava realmente funcionando. Otávio, agora mais próximo de todos, era frequentemente visto andando pelos corredores sem pressa, ouvindo ideias, participando de comemorações de aniversário e almoçando na mesa dos estagiários. Aquele homem mudou, né? Diziam os funcionários. Mas aqueles que o conheciam de verdade entendiam que ele não havia apenas mudado. Ele finalmente se permitira ser quem sempre quisera ser. Léo, agora mais confiante e feliz, vivia uma rotina cheia de amor. Seus pais estavam nas reuniões da escola, torcendo nas arquibancadas nos jogos de futebol e sempre presentes na hora de dormir, o momento que ele mais esperava. Lívia continuava cantando suas canções de ninar inventadas, e Otávio sentava-se ao lado da cama, apenas ouvindo. Você vai cantar para mim também hoje, mamãe? Ele perguntava. Só se você me prometer que vai sonhar com as estrelas. Eu sempre sonho com estrelas, mas agora sonho com vocês dois também. Foi em uma tarde comum, durante uma reunião com a equipe de impacto social, que o convite chegou, um envelope dourado entregue por um mensageiro discreto. Dentro havia uma carta assinada por um Comitê Nacional de Desenvolvimento Sustentável e Inovação Social. Por seu notável progresso, transformação cultural e o impacto significativo alcançado em tão pouco tempo, temos a honra de convidar o Sr. Otávio Bernardes e a Srta. Lívia Cruz para receber o Prêmio Nacional de Inovação Social. Haveria uma cerimônia em Brasília no mês seguinte com cobertura da mídia e a presença de autoridades governamentais, investidores e organizações internacionais. Os olhos de Lívia se arregalaram. Otávio sorriu orgulhoso. Isso é seu, Lívia. Foi você quem construiu tudo isso. Nós construímos juntos, mas foi você quem me ensinou a começar. Na noite seguinte, sentados na varanda de casa, os dois olhavam para o céu. Sabe, disse Lívia, apoiando a cabeça em seu ombro. Eu costumava pensar que a felicidade era algo distante, um domingo, um lugar, um sonho. E agora? Agora acho que está bem aqui. Ele pegou a mão dela, segurando-a com firmeza. E isso é só o começo. Do quarto, Léo gritou. Vocês vão vir cantar para mim ou vão ficar aí de namorico? Eles riram. Estamos indo. Responderam juntos e se levantaram prontos para outra noite comum. Uma daquelas que, no fundo, acaba sendo a mais extraordinária de todas. O avião pousou suavemente no aeroporto de Brasília. Lá fora, o céu estava pintado com tons de ouro e azul, como se estivesse dando as boas-vindas a um novo capítulo em sua história. Lívia ajustou o casaco sobre os ombros e olhou pela janela. Você acredita que há 3 meses você estava apenas me dizendo para não me atrasar para um jantar de gala? Otávio sorriu ao lado dela. E agora você é a estrela do maior prêmio social do país e eu ainda fico nervoso com entrevistas. Apenas seja você mesmo. Foi isso que fez o mundo prestar atenção. O hotel onde ficaram era elegante, mas discreto. Lívia havia recusado qualquer coisa muito extravagante. Ela preferia o conforto simples ao luxo excessivo. No quarto, Léo pulava entre as camas usando um pequeno smoking. Posso usar isso na cerimônia? Ele perguntou animado. Pode. Só não amasse sua camisa, disse Otávio tentando parecer sério. Lívia terminou de passar o batom e se virou para os dois. Prontos. Você está linda, mamãe, gritou Léo. E vocês dois estão incríveis, meus 2 príncipes. A cerimônia aconteceu em um centro de eventos com teto de vidro e lustres flutuantes. Centenas de pessoas de todo o país estavam lá. Líderes comunitários, empresários, educadores e jornalistas. Quando os vencedores do Prêmio Nacional de Inovação Social foram anunciados os nomes Lívia Cruz e Otávio Bernardes, ecoaram entre os aplausos. Lívia subiu ao palco com o coração acelerado. Otávio, segurando a mão de Léo, a seguiu com um sorriso orgulhoso. Boa noite, ela começou, segurando o microfone com as mãos levemente trêmulas. Se alguém me dissesse há 1 ano que eu estaria aqui esta noite, eu teria rido e talvez chorado também. Algumas risadas suaves vieram da plateia. Esta história não começou em um think tank ou em uma sala de estratégia. Começou com uma mensagem curta, uma oferta inesperada e um C e U.
Ela olhou para Otávio com um sorriso brincalhão, que era um pouco mandão demais. Mais risadas. Mas, acima de tudo, começou com um desafio provando que o impacto social não é caridade, é visão, é planejamento inteligente, é um compromisso real com as pessoas que constroem este país todos os dias. Otávio pegou o microfone por um momento. E às vezes, para começar uma revolução, tudo o que você realmente precisa é ouvir alguém que nunca pensou que ouviria. Após a cerimônia de premiação, os dois foram convidados para uma entrevista ao vivo no canal oficial do evento. A apresentadora, sorrindo, terminou com uma última pergunta, os olhos cheios de curiosidade. Otávio e Lívia, como vocês se conheceram. Eles se olharam e caíram na gargalhada. Essa é boa, disse Lívia. Quer começar? Perguntou Otávio. Melhor se você contar. Eu adiciono as partes engraçadas depois. Otávio olhou para a câmera. Tudo começou quando meu assistente disse que eu precisava de uma nova babá e ele achou que seria uma boa ideia me convidar para um jantar de gala só para impressionar alguns parceiros. Eu não tinha uma opção melhor na época. Obrigada, ela respondeu rindo. Aí passe. Ela aceitou com relutância e apareceu em um vestido vermelho que parou a festa inteira. Então alguém me confundiu com uma executiva. A ex-noiva dele me humilhou em público. Eu não a defendi, grande erro, enorme. Mas a partir daquele momento eu realmente comecei a vê-la. E então ele me ofereceu um contrato para fingirmos que estávamos namorando. Por 2 meses. E acabaram casados, acrescentou a apresentadora sorrindo. Às vezes o amor aparece disfarçado de contrato temporário, disse Lívia com os olhos calmos. Mas o que é real fica, acrescentou Otávio. A apresentadora encerrou com um sorriso agradecendo-lhes por uma história que agora inspirava todo o país. Naquela mesma noite, no salão de baile do evento, a última música começou a tocar. Luzes suaves enchiam o espaço e um quarteto de cordas tocava uma versão instrumental de Can't Help Falling in Love. Otávio estendeu a mão para Lívia. Me concede esta dança. Com prazer. Os dois dançaram juntos, sorrindo e trocando olhares gentis, como se o tempo tivesse desacelerado apenas para aquele momento. Leo correu até ele, subiu nos pés do pai e segurou a mão de Lívia. Posso dançar com vocês também. Ele pode, perguntou Lívia. Esta dança também é sua astronauta, disse Otávio envolvendo-o em um abraço. E os 3 dançaram juntos lentamente no centro de uma sala calorosamente iluminada. Sem flashes de câmera, sem pressa, sem roteiro, apenas eles uma família. E enquanto giravam suavemente ao ritmo da música, Lívia sussurrou. Isso não foi nada como eu imaginei. Nem eu, respondeu Otávio. Mas acabou sendo melhor. Muito melhor. Parada em silêncio na entrada, observando à distância, a mesma jornalista da entrevista anotou uma última nota em seu caderno. Às vezes o amor aparece disfarçado de contrato temporário, mas o que é real sempre fica. O que você achou da história de Lívia e Otávio? Compartilhe suas opiniões nos comentários. Avalie esta história de 0 a 10. Que nota você daria? Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para acompanhar todas as nossas histórias. E não deixe de conferir mais histórias inspiradoras